Mas o outro caráter regressivo se dá por uma dupla relação. Insisto nisso porque a educação não está pendurada na sociedade, ela é parte constituinte. E eu quero no final dizer e assumir aqui uma posição no sentido de qual é a nossa política aqui no Brasil hoje, em termos da relação trabalho-educação, em termos da educação tecnológica e profissional. O caráter regressivo se dá por uma junção de duas dimensões. Primeiramente, a derrocada, não o fracasso. Concordo muito com Domênico Lussurdo que o socialismo real foi derrotado. Haveria aqui razões várias para discutir isso, que foi derrotado. Mas não foi um fracasso, porque demarcou o século XX. Esta também é a visão do historiador Eric Hobsbawm. O socialismo está na pauta. De outro lado, uma mudança, isso que o Gadotti sublinhou numa dimensão, e eu vou sublinhar outra, porque aí a gente completa o painel. O tempo não dá para fazer a volta, ainda que Gadotti tenha sinalizado isso. É que também há uma mudança na forma de tratar a matéria. Nós aprendemos lá que matéria tinha energia e movimento. Hoje, a ciência vai dizer, a matéria tem energia, movimento e informação. Isso que o Gadotti dizia, informação. Um marca-passo é uma pequena pilha que interage com o corpo. E assim, então, há uma junção da informação com a microeletrônica que modifica, como Marx nos ensinava, a forma do ser humano produzir. Não precisa mais a mão é indireta, é mediada. Isso ele disse há 2 séculos e tanto. Mas esta ciência, essa tecnologia é cada vez mais propriedade privada de poucos, inclusive destruindo empresas com as famosas fusões, etc. Vou dar só um exemplo para não perder tempo. Até 2 semanas eu sabia por experiência de família que se alguém fosse cometido de uma leucemia, e hoje se você tem a sorte de fazer um transplante e ter alguém que tenha a medula compatível, você pode ganhar a vida novamente e viver normalmente. Mas para manter o transplante você precisava de R$8.000 só para um remédio mês. E isto já me espantava, porque eu senti isto na minha família. Na semana passada, ouvi o cirurgião plástico e neurocirurgião Niemeyer dizer o seguinte, que ele tinha operado na Santa Casa de Misericórdia um cérebro de uma pessoa muito humilde, mas que tinha cura, desde que ele pudesse comprar um remédio cuja cartela custa R$70.000. Isto se chama, então, regressão. A ciência que avança, a capacidade humana que avança, não é incapacidade de produzir o remédio, é que o capital não produz para a vida, para o valor de uso, produz para quem lhe dá o lucro. Então, eu não vou demorar nisso, só vou citar 4, 5 obras que fazem parte dos cursos que eu dialogo com muitos estudantes que estão aqui, perdão por repeti-las. Vi vários deles. Primeiro, um texto, O Fardo do Tempo Histórico. Eu, como campesino, como Gadotti, sabemos o que é o fardo. O fardo o burro carrega. O fardo o colono carrega. O fardo carrega o cara macunaímico. Eu estou vendo aqui uma colega, Maslow, que fez uma tese, uma dissertação sobre o canteiro onde se produz, a casa onde se produz o carnaval. E lendo essa dissertação, você vê aquela bela arte, mas ao mesmo tempo você pode ver uma fotografia de um cara que carrega uma barra de ferro de 80 quilos ou 60 quilos nas costas. Esse é o fardo, é uma metáfora, é um tempo de fardo, de tempo histórico. Mas um livro que está na 40ª edição, O Horror Econômico, é a história da década de 80 e 90, da regressão na mais republicana das sociedades, a França. O horror econômico é o emprego durante 6 dias por semana, durante meses no ano, 12 meses por ano, o emprego de procurar emprego. O horror econômico é greve de ex-patrões com os seus ex-operários, como ela narra na França.
um tempo de horror econômico. Ou Daniel Lignard, também da França, mostrando o problema do sindicalismo com a derrocada exatamente dessa monopolização do conhecimento e da ciência, incorporando cada vez mais tecnologia na produção e dispensando braços. E daqueles que ficam superexplorando, retalhando, flexibilizando, que significa, em bom português, em boa análise política, perda de direitos. E ela nos escreve um livro, A Desmedida do Capital. E no plano humano, no plano social, no plano existencial, a corrosão do caráter. As pessoas que têm que corroer o caráter para poder sobreviver. O livro imperdível também de Richard Sennett. E isso nos leva a uma naturalização da injustiça social. Também uma análise muito fecunda dessa regressão social de Christophe Dejour. E é aqui porque eu digo que este congresso, ele tem uma responsabilidade especialmente com os jovens. Mas os jovens, muitos deles que não têm pai civil, ou que tiveram vários pais civis. E aí, parte da família é possível falar dela. É a família constituída, a família que nós conhecemos. Mas nesse país, a grande parte que frequenta a escola pública jovens, muitos deles têm mãe civil. E a mãe é chefe de família. Então, eu posso expressar isto, desta regressão, especialmente para os jovens, com a síntese de uma pesquisa, e que num vídeo de 50 minutos eu tomei de emprestado de Viktor Frankl, uma análise que ele fazia do que é a situação de quem vivia no campo de concentração, de quem vivia no sanatório de tuberculose e de quem perdia o emprego. Uma situação psicossocial de vida provisória em suspenso. O que é a vida provisória em suspenso? Do capitalismo flexível, do empreendedor, do empregável, não do empregado. São palavras que são saturadas de regressão social. O que promete isso? É que, como diz Sennett, tirou-se do horizonte do ser humano o longo prazo. Então o jovem hoje não sabe se vai casar e se pode se separar da família, porque não sabe se pode pagar um aluguel. Isto é a maioria dos brasileiros. Eu sou pai, eu posso me considerar classe média, e tenho 3 filhas, e lutam para ter possibilidade de ter um filho. Pensar 2, nunca. Por quê? Como é que você vai ter a perspectiva de um apartamento ou de um teto que diz lá, se você não tem emprego no longo prazo? Como é que você vai comprar se você não tem um emprego no longo prazo? E é isso então que eu chamo um contexto regressivo. Como está este país tropical nesse contexto? Eu gosto muito de um mestre grande do Nordeste, mas que viveu sua vida em São Paulo, chama Chico de Oliveira. Ele diz que nós somos um país que sofremos do castigo de Sísifo. Uma sociedade que tentou várias vezes fundar a nação, mas quando nós chegávamos no topo, como o castigo de Sísifo, tombávamos. Então, o contexto que nós vivemos é um contexto de uma sociedade capitalista muito específica. E nós aprendemos com esse autor, com Ottaviani, especialmente com Florestan Fernandes, mas com Caio Prado Júnior, que são os grandes, Celso Furtado, que são as grandes cabeças que nos podem entender por que nós estamos no descaminho hoje da educação tecnológica e profissional no país, a despeito de termos feito 10 anos de avanços significativos em muitos campos da educação pública. Esses autores nos dizem que no Brasil a classe dominante brasileira não foi capaz e não quis sequer completar a Revolução Burguesa, que seria do campo da educação oferecer uma educação pública, universal, gratuita e laica.
Ora, e diz isso vai ser tarefa da classe trabalhadora. Essa é uma conclusão do Florestan Fernandes. E Chico de Oliveira vai dizer que em 2003, quando um operário assumiu o governo com uma base social, que boa parte está aqui representada nas suas instituições, podia fazer um marco de um não retorno. Mas para isso tinha que socializar a política. Isto é, ampliar o leque de uma base social para demarcar a quarta tentativa de fundar o país. Mas dizia, não basta ter um projeto de desenvolvimento, é preciso educar a dominação. Pois bem, o marco de não retorno, por 1000 razões, não foi feito. E eu não estou aqui querendo voltar à década de 90. Se alguém disser isso, eu brigo. Mas a gente tem a obrigação de fazer uma autocrítica e dizer, portanto, que no momento em que o marco de não retorno não foi feito, se fez muito, mas sem direção e sem hegemonia. E, portanto, a tese que eu defendo, e depois posso remeter um texto que me custou 100 horas, porque eu tinha muito medo. Medo de falar aos meus pares, Gadotti, na abertura da Amped. Me pediram para fazer um balanço da primeira década do século XXI da educação brasileira. Circuitos da história. A primeira década da educação brasileira. Vocês encontram isso numa revista da Amped em PDF. Ali eu me estendi e por isso aqui não me estendo, mas vou simplesmente sinalizar. A tese é a seguinte: o fato de não ter uma direção de projeto societário do